So guys, estamos de volta a funções contínuas. Vou dar vamos relembrar um pouquinho sobre funções contínuas. E nós vimos dois pontos de vista da questão de continuidade. Nós vimos de vista, na verdade, vários pontos de vista. E é bom a gente associar essa parte. Como definição, a função contínua ela é uma função que obedece à regra da substituição no cálculo de limite. Ou seja, você vai calcular o limite, você aplica a regra da substituição direto, substituindo esse x, que é a variável, pelo valor que ele tem, que é o a. Ok, isso como definição. Mas, a partir da interpretação da definição, nós vimos que está implícito, ou seja, subentendido, que para a continuidade há uma exigência de 3 condições que eu coloquei aqui e nós discutimos na aula anterior. Aqui a questão do domínio, o limite tem que existir e finalmente a regra da substituição. Ou seja, definição, regra da substituição e o que a gente tem por trás disso é que no fundo são 3 condições. Tudo bem. Depois disso, nós temos a interpretação geométrica das funções contínuas. Nós vimos a interpretação geométrica. Como nós vimos a interpretação? Nós vimos que para a continuidade, o gráfico ele tem que ser contínuo. Por isso o nome continuidade, ou função contínua. Como assim contínuo? Ele vem sem interrupções. Sem interrupções. Aqui nesse caso, por exemplo... só um detalhe, tá, guys? Uma coisa importante a se dizer é da continuidade em um ponto ou em um número. Por isso que ele fala aqui, ó, continuidade em um número A. E continuidade em um número A. Então a continuidade normalmente se refere ao número. E a regra da substituição é para esse número. Aqui, se você pegar qualquer número do gráfico, exceto o P, você vai ter continuidade. Por quê? Veja que o gráfico está vindo contínuo. Contínuo. Ou seja, sem interrupções, sem pulos, saltos, sem furos. Então você está vindo contínuo. Então se você pegar um ponto ou um número... Por exemplo, você pega um número bem aqui, um número aqui. Que número é esse? Não sei. Mas é negativo porque está do lado negativo. Para cá são os positivos, para cá o negativo. Poderia ser o menos 2? Poderia, né? Não sei se é, mas poderia. Então, guys, aqui no menos 2 nós temos continuidade? Essa é a pergunta. Eu subo aqui e bateu, rebateu. Então, no número 2 nós temos continuidade. Olha como é que o gráfico passa. Continuamente. Se você analisar do ponto de vista de limites, a gente não vai fazer isso. Acho que a gente já fez, inclusive. Mas se você analisar, você vai ver que realmente obedece àquela regra do limite. Então, quando você para olhar para o gráfico, quando você olha do ponto de vista do gráfico, quando você olha do ponto de vista do gráfico, fica um pouco mais simples de ver continuidade, porque basta ver que a curva não tem interrupções. No fundo, aquela questão do limite é isso. A curva vem sem interrupções. Então, no menos 2 nós temos continuidade. Agora, nesse número aqui, que a gente chamou de P, a gente não tem continuidade. Esse furo faz com que não tenha continuidade. Nós demos detalhes da explicação disso na aula anterior. E aqui a gente viu alguns tipos de descontinuidade. Aquele caso do furo, que a gente chama de removível. Existe a descontinuidade no salto, mas é relevante, guys, falar que essa descontinuidade, por exemplo, aqui de salto, é nesse número aqui, tá? Azulzinho. A descontinuidade, ela normalmente ocorre em um número. Um que eu falo apenas porque eu não estou especificando, né? Claro, pode ser vários. Mas descontinuidade é pontual. Então, eu tenho descontinuidade nesse número aqui, ó, nesse número, que corresponde a esse ponto e a esse ponto. Mas, para essa curva que nós estamos vendo,
Perceba que fora esse número aqui, todo o resto ela é contínua. Veja bem esse lado direito. Perceba, ele é todo contínuo. O lado esquerdo também é todo contínuo. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos, basicamente, continuidade em quase todo ponto, exceto nesse aqui. E aqui nesse ponto, ou nesse número, onde ela é descontínua, é uma descontinuidade de salto. Então, quando eu falo aqui descontinuidade de salto, é o que? Se refere a esse número onde está ocorrendo o salto. Então, ter atenção a esses detalhes de onde eu estou falando da descontinuidade. Inclusive, é pertinente no momento eu colocar o seguinte exemplo, só para a gente entender melhor. Vou pausar rapidinho para eu fazer o gráfico. Nessa situação, guys, nós temos dois pontos de descontinuidade. Onde que são? Você tem aqui você tem uma descontinuidade de salto, saltou daqui para cá. Aí você baixa no eixo X. Então, o número aqui correspondente no eixo X é a descontinuidade. Onde fica a outra descontinuidade? No gráfico é aqui. Aí a gente baixa até o eixo X, significa que o número que fica aqui é a descontinuidade. Se eu chamar, vou batizar aqui de 1, aqui de 2, eu tenho descontinuidade no número 1 e no número 2, ok? Então, quando você fala em descontinuidade, você sempre fala da descontinuidade num número que fica no eixo X, quando você fala do número, esse número no eixo X, ou da descontinuidade no gráfico, você está olhando para aquela quebra no gráfico. E aí, a gente parte para o que realmente eu quero falar, o objetivo dessa parte desse vídeo. Que por enquanto eu fiz só revisão. Nem falei aqui da descontinuidade infinita, mas é porque faz parte da revisão. Qual é o ponto que eu quero chegar? O ponto é a interpretação do ponto de vista físico ou do ponto de vista de um problema real. Guys, nós sabemos que muitas entidades ou muitas variáveis reais acabam dependendo de outras, principalmente do tempo. Como assim variáveis reais? Dados reais, vou dar alguns exemplos. Velocidade ela depende de quê? Do tempo, né? Do tempo. Você tem também substância no corpo, quando é injetada, você pega uma seringa, quando é injetada através de uma seringa uma substância em um corpo, na pessoa, então aquela substância começa a se espalhar com o tempo. E depois que ela está no corpo, o corpo começa a absorver, então com o tempo ela vai diminuindo. Vai diminuindo a corrente sanguínea. Pois bem, então essas são variáveis. A quantidade de substância na corrente sanguínea de uma pessoa ela vai diminuindo com o tempo. O que mais nós temos de variáveis? A temperatura de qualquer lugar, ela vai variando também com o tempo. Muitas dessas variáveis são com o tempo. Outras variáveis que dependem de uma variável que não é com o tempo. Por exemplo, deixa eu tentar lembrar aqui. Eu vou pausar rapidinho para eu lembrar. Se você enche um balão, você vai encher um balão, o volume dele aumenta à medida que o raio do balão vai aumentando. Caso um balão seja esférico, não é o comum dos balões, mas vamos supor um balão esférico, guys. Então, à medida que você vai enchendo, o raio vai aumentando e esse raio faz o volume do balão aumentar. Então, o balão aumenta e o volume dele depende de quê? Depende do raio. Ou seja, várias variáveis dependendo de outra. Acontece que essas variáveis, por dependerem de outras, elas acabam se tornando o quê? Funções. E por serem funções, a gente pode falar em continuidade. E a gente vai trabalhar muito com continuidade de variáveis reais. A mais comum é o tempo, ok? E em muitos desses casos você constrói gráficos. Mas sem construir gráficos, você pode imaginar, você pode analisar a continuidade ou não dessas funções. Então, guys,
Talvez o que eu fale agora fique um pouquinho fora do contexto, porque eu precisei pausar e eu não lembro certo onde eu parei. Mas falando dessas funções reais, nós podemos analisar a questão da continuidade. Como é que a gente faz essa análise? Na questão da continuidade, guys, a gente olha o valor da função real e se ele está tendo uma variação contínua, ou se, que aí eu tenho continuidade, ou se o valor muda de um para o outro do nada, muda de um para o outro, que é quando, em termos de gráfico, eu tenho saltos, descontinuidade de saltos. Como por exemplo, se você analisar aquela função de HaveSide, não sei se vocês lembram, mas eu vou lembrar, vamos lembrar um pouco. Só que tá com 10 minutos de vídeo. Eu vou cortar o vídeo, tá, guys? Porque eu não quero colocar vídeo longo, está com 10 minutos. Então vou deixar esse para revisão e o próximo a gente fala dessas funções reais.